Pai querido. Eu sempre sou grata por estar aqui, sou grata pela oportunidade, pelo privilégio. Eu sou grata, Senhor. Nós estamos diante da Tua presença e amanhã é feriado, terça que vem é feriado, e muitos já estão indo, têm um outro destino, justo com certeza para tantos que trabalham muito. Mas, Senhor, eu me sinto tão abençoada e tão grata em poder estar no altar, fazendo o que tenho feito durante anos da minha vida. E eu me sinto abençoada por ver essas pessoas aqui. Cada uma podia ter contado uma história para si mesmo. Isso é uma decisão. A decisão de sair de casa, de enfrentar um trânsito, de dizer: não, eu tenho essa chance, eu tenho essa oportunidade, eu vou para o templo, eu vou para a igreja. Isso é uma decisão. Porque passa muitas coisas na cabeça da gente. Mas essa decisão de manter o Senhor em primeiro lugar, essa decisão de manter o Senhor num lugar de honra, esse valor às coisas espirituais, a decisão de te honrar em todo o tempo e de te priorizar, não são muitos que tomam. Não são. Eu quero pedir que o Senhor preserve a todos nós. Eu quero ter esse espírito de gratidão por cada dia, por cada oportunidade que o Senhor tem me dado em poder subir nesse altar. Por anos eu fiquei em hospitais. Às vezes até deitada numa cadeira de corda, às vezes numa cadeira dura de madeira. Sem saber o que eu ia fazer, se eu ia sair com o filho de lá, se eu não ia, como seria depois. E mais gastos, e mais dores. Quantas vezes eu estava em um daqueles hospitais e eu desejava fazer alguma coisa diferente. Aqui estou eu no altar. Eu estou fazendo aquilo que a tua palavra diz que é a coisa mais importante da face da terra. Eu estou pregando a tua palavra. Um dia vai findar esse tempo aqui. E a tua palavra diz que quando o Senhor vier, que nos encontre fazendo assim. Te priorizando, te adorando, te exaltando, te reverenciando, sendo gratos por cada dia, por cada oportunidade, pelo chamado, pelo ar, pela visão, pela energia, pelo vigor. Por cada dia, pela porta aberta, por poder ouvir, por poder ver, por poder andar, por ter autonomia, por poder segurar a Bíblia, abrir a Bíblia, manusear a Bíblia, ler a Bíblia, ouvir as mensagens, pregá-las. Eu te amo, Jesus, de todo o meu coração. Eu te amo. Não me sinto capaz
mas me sinto tão honrada por poder servi-lo e falar do teu nome. Eu vejo as pessoas honrando tantas pessoas no mundo, mencionando tantos nomes que já se foram, morreram, e não se sentem honradas em falar do teu nome. Tratam homens comuns como especiais, até podem ter sido, mas ninguém foi mais especial que o Senhor é o todo especial. Muito obrigada. Obrigada por amar-te, priorizar. Nos guarda, Senhor, todos nós, para que esse Espírito nunca saia de nós. Que nós sempre tenhamos o prazer pelas coisas espirituais, o amor pelas coisas espirituais, o desejo pelas coisas espirituais. Que tenhamos sempre sede pelo Senhor, fome, porque o Senhor é atraído pela fome. Eu agradeço por tudo. Perdoa as nossas falhas, nossos erros, nossos pecados. O que falamos, pensamos, fizemos, que tenha entristecido o teu Espírito Santo, nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nós, passa do teu sangue sobre a igreja, passa do teu sangue sobre todo o ministério, sobre todo o nosso povo. Passa do teu sangue sobre os templos, sobre os líderes, que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Passa do teu sangue sobre todas as pessoas que nos acompanham à distância e que todos sejam abençoados com a mensagem. Passa do teu sangue sobre nós. Assuma o controle desta reunião. Se manifesta aqui. Eu não tenho competência. Eu me sinto honrada, grata, mas eu dependo do Senhor. E para mim não tem reunião nenhuma. Não muda para mim se ela parece menor ou não. É a minha reunião, é o meu dia, o meu chamado, a minha oportunidade. Então eu preciso que essa seja a melhor reunião da minha vida até então. Que eu atinja o propósito de mudar mentes e corações e que essa mensagem possa ficar registrada e mudar corações, todos que tiverem acesso a ela. Eu consagro essa reunião ao Senhor, eu peço graça, unção, misericórdia, a tua bondade, o teu poder. Eu repreendo todas as obras do mal, todas as setas do inferno, setas demoníacas contra nós, contra a reunião, contra o trabalho. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo laços e armadilhas contra nós, inveja, olho gordo, maldades, pragas, maldições. Eu repreendo em nome de Jesus e eu quebro em nome de Jesus. Eu desfaço todas as setas demoníacas. Eu repreendo dardos demoníacos para distrair mentes, para roubar corações. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre mentes e corações. O sangue de Jesus tem poder sobre vidas. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre este templo, sobre este trabalho. O sangue de Jesus tem poder sobre cada vida que aqui chegou. Eu peço a tua bênção sobre cada pessoa. Que com o coração rasgado, aberto, tomou a decisão. Não. Eu vou para o culto, eu vou para a igreja. Eu quero cultuar o meu Senhor. Honra, Senhor, cada um. E abençoa grandemente. Que as tuas bênçãos estejam sobre todos e que todos sejam renovados e fortalecidos no Senhor. Muito obrigada por tudo. Mais uma vez eu te agradeço pela honra de estar aqui. Eu te amo. E te agradeço sempre por tudo, pela vida, pela salvação, por todo o bem que tem nos feito. O Senhor é bom, tua palavra diz, provai e vede que o Senhor é bom. E quem tem provado tem podido dizer,
Realmente Deus é bom. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2018. Esse é o ano da bondade do Senhor. E eu serei altamente favorecido. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Norteado. Vamos ver os sinônimos, o significado dessa palavra. Vamos repetir para a gente guardar. Fala comigo: norteado, orientado, levado, transportado, guiado, direcionado, encaminhado, dirigido, aconselhado, conduzido. Ok. O que dirige você? A gente tende a dizer assim: Deus me dirige. O Espírito Santo me dirige. Mas quando, às vezes, chegando mais perto, nós vemos que, apesar de muitos dizerem: Deus me dirige, Deus dirige minha vida, não é isso que acontece. Nós somos orientados pela palavra de Deus a ter metas, foco, alvos. Nós aprendemos isso. Espiritualmente. Então, o que dirige você? Parece uma pergunta com resposta rápida. Deus, o Espírito Santo. Mas um pouco que a gente vai entrando, não precisa nem de muito. Já fica evidente que a pessoa não é norteada, orientada, levada, transportada, guiada, direcionada, encaminhada, dirigida, aconselhada, conduzida pela palavra, pelo Espírito Santo. Em Êxodo 14, 1-2, diz assim: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo. Eu gosto dessa frase porque muitas vezes Deus está não só falando, Ele está dando todos os sinais. É hora de mudar o rumo. Mas, se a pessoa não for dirigida, norteada, orientada, guiada, levada pela palavra, pelo Espírito Santo, vai pesar outras coisas. Ela não vai fazer aquilo que talvez e possivelmente será muito difícil. Quando Deus manda mudar o rumo, Ele está falando sobre mudança. Nenhuma mudança é eficaz se ela não for radical. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim: eu estou indo devagarzinho, eu estou... Se você não rompe, você fica se dividindo, e dentro dessa oscilação, você não se estabelece em nada, muito menos no reino de Deus. Em Deuteronômio 1:2, depois eu vou ler o 6 e 8, diz assim: em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia, pelo caminho dos montes Seir. Você já me viu pregar isso aqui diversas vezes. A jornada até a terra prometida
tinha uma duração de 11 dias. Está aqui, em 11 dias você chega lá. Você sai de Horebe, do Monte Sinai, do Monte Horebe, e chega em Cades Barneia, que é aquele lugar onde eles foram lá espiar, os 12 espias, e Números 13, Números 14. E aí, eles viram que a terra era boa, e pegaram frutos e tal. E quando chegaram, 10 deles focaram os problemas, os gigantes. E aí, passaram um relatório negativo, contaminaram todo mundo, falaram em até levantar um líder para levá-los de volta para a escravidão. Depois, não aceitaram as falas de Josué e Caleb, que estavam lá. O que é isso? Tudo que nós temos que fazer é agradar a Deus. Vamos subir, vamos tomar posse. Deus está conosco, não está com eles. Por fim, eles falaram até em apedrejá-los. Então, assim, na teoria, quem é que dirigia aquele povo? Deus. Tinha uma nuvem de dia, uma espécie de ar-condicionado, que fazia sombra naquele calor escaldante do deserto. Tinha uma coluna de fogo à noite que iluminava, afastava bichos e aquecia, porque no deserto é muito quente de dia, muito frio à noite. Deus mandava água, mandava comida. Então, a gente olhando, bom, quem dirigia esse povo? Deus? Não. Não. Esse povo era totalmente dirigido, infelizmente, pelos pensamentos, pelas emoções, pelas circunstâncias. O Senhor, nosso Deus, disse-nos em Horebe, vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avancem para a terra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos, na Arabá, nas montanhas, na Cefelá, no Neguebe, ao longo do litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês, entrem, tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó e aos seus descendentes. O Senhor disse, vocês já ficaram muito tempo nesta montanha? Levantem acampamento. Eu coloquei diante de vocês a terra, vá. É hora de ir. Ele disse para o povo, vai. Toma posse. O Senhor estava dirigindo, Ele dava a direção. Mas esse povo não era norteado por Deus. Porque na hora de tomar as decisões, apesar de terem todas as orientações, eles não tomavam as decisões em cima das orientações, muitas vezes, mas em cima das circunstâncias. E com isso, uma jornada de 11 dias, chegou a 2 anos quando eles chegaram lá, não entraram porque não quiseram. Depois, quando eles quiseram, Deus não quis, porque não havia mais unção para aquilo. Ficaram mais 38 anos peregrinando, no total 40 anos peregrinando, toda aquela geração morreu no deserto, não entrou na terra, porque na teoria havia uma meta, havia o objetivo de entrar na terra. Mas na teoria, porque na prática, isso não existia. Quem está entendendo o que eu estou falando?
Vamos ler 1 Coríntios 9. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram então de tal modo que alcancem o prêmio. Não basta só eu ter o objetivo, a meta. Eu preciso ter um estilo de vida. Não é só correr, tem que correr certo. Não é só dizer eu quero isso. Eu tenho que dar condições para atingir isso. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. É só você ver os atletas. A gente olha lá em época de Olimpíadas, pensa, nossa, que coisa incrível que eles fazem. Mas aquilo são anos de treinamento. Muitos levantando às 5 da manhã, treinando 6, 8, já ouvi casos de 12 horas. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Aí eles obtêm lá uma honra, uma medalha. Passa um tempo. Já foi. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Eles se esforçam tanto para algo que vai passar. Agora, nós não. O que nós estamos perseguindo é algo que vai durar para sempre. Olha essa frase. Paulo estava dizendo, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. O que nós estamos fazendo, o nosso objetivo é atingir algo que vai durar para sempre. É a eternidade. E aí ele fala, sendo assim, sabendo disso, não corro como quem corre sem alvo. Eu estou correndo sem direção, sem alvo. Eu sei que não basta só correr. Tem que saber correr. E correr? Corre daqui para lá, de lá para cá. Que sentido tem isso? Então Paulo estava dizendo, não, eu faço as coisas com sentido, com propósito, eu tenho um senso de propósito. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. E não luto como quem esmurra o ar. Que serve, aqui, dá murro no ar. Quem é que você está atingindo? Atingindo o quê? Atingindo nada. Tem gente que está lutando como quem esmurra o ar. Porque apesar dele dizer que tem uma meta, que tem um propósito, que tem um objetivo, tem foco, na realidade não tem. Ele está fazendo as coisas, como eu vejo quantos crentes que eu vejo, sem direção, perdidos, falando bobagens. Não são poucos que usam essa expressão, eu não sei o que fazer. Como não? Gente pessoas que dizem que andam com Deus, mas expressões como, nada para mim vai, é difícil, não consigo. Esses dias eu ainda estava falando nas reuniões para líderes, deu muitas vezes corrigir pessoas com um mau hábito de minha imunidade é baixa, minha imunidade é baixa. Gente que está fazendo a obra,
Peraí. Na tua boca na língua está o poder da vida e da morte. Os que gostam de usá-la vão comer do seu fruto. A Bíblia diz que por tuas palavras você vai ser justificado, por elas condenado. Isso significa que você pode abençoar a sua vida e você pode amaldiçoar. Eu posso fazer, assim, te dar tantas referências sobre a boca. É sabido que quando você fala, você dá força no mundo espiritual. Então, quando você começa a dizer, minha imunidade é baixa, minha pele é horrível, meu cabelo é horrível, meu cabelo cai, eu não tenho força, eu não tenho energia, nada dá certo, é muito difícil, é difícil demais, eu estou cansado. O que você acha que vai acontecer? O que você está gerando no mundo espiritual? Quanto mais você fala, mais a sua imunidade vai estar ruim, sua pele vai estar ruim, sua energia vai estar baixa, mais difícil, mais cansado. Então o que eu faço, bispo? Traga à existência o que não existe. Abraão não tinha, ainda era casado com uma mulher estéril, não tinha filho, e Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Por quê? Para que aquilo fosse uma profecia, uma declaração poderosa a cada momento. Abraão, pai de multidões. O próprio Deus nos ensinou. Como é que nós temos que falar? Se Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, muito antes dele viver essa grandeza, e na verdade, ele nem chegou a viver isso tudo, ele morreu com a promessa, mas ele se tornou pai de multidões e nós sabemos disso. É impossível contar os descendentes de Abraão, é impossível como a Bíblia fala. Então, onde tudo começou? Com a mudança do nome. De pai exaltado para pai de multidões? Eu dou esse exemplo porque é fácil você entender, mas meu Deus. Eu posso falar sobre tantas coisas. Em relação ao poder de abençoar ou amaldiçoar, você pode, a Bíblia deixa bem claro, você pode abençoar, você pode amaldiçoar. Você acha que uma pessoa que realmente está sendo dirigida pelo Espírito Santo, ela realmente está sendo conduzida pelo Espírito Santo, ela vai amaldiçoar a própria vida dela? Não. Então por que muitos fazem isso? Porque na verdade não são. Não são dirigidos pela palavra. E por que não são? Porque não acreditam. Porque quando você acredita, aquilo te conduz, aquilo que marca a sua vida, aquilo existe dentro de você, ninguém pode tirar. Então há pessoas que elas, eu amo Jesus, sou dirigido pelo Senhor. Não, você é, e da sua boca só saem palavras contrárias. A minha vida financeira não vai. O que está nas minhas mãos não vai. Eu não consigo. Eu não tenho progresso. Eu não tenho. Você não vai a lugar nenhum desse jeito. Porque a palavra de Deus não fala assim. Ela não te dá respaldo para você agir assim. E se você age assim, é porque você não é dirigido por ela. Não, eu sou dirigido por Deus. Não, você não é. Se você fosse, a sua boca estaria declarando a palavra de Deus, trazendo à existência o que não existe. E não firmando, estabelecendo algo ruim na sua vida. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo. Eu tenho alvo. Eu não luto como quem esmurra o ar. Peraí, eu não sou uma barata tonta, eu não estou perdendo a minha vida. Eu tenho alvo, eu tenho propósito, eu tenho senso de propósito. Eu sei para onde estou indo, eu sei o que devo fazer, eu sei onde devo estar.
Por quê? Porque sou dirigida pela palavra e pelo Espírito Santo. Mas, olha só o que ele fala. Mas esmurro o meu corpo. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo. O que ele estava falando? Eu tenho alvo, eu tenho objetivo, e eu tenho um estilo de vida que coopera. Porque não adianta só dizer, eu desejo isso. E? O meu objetivo e... O que você está fazendo para atingir isso? Ele disse, eu estou esmurrando o meu corpo e faço dele meu escravo. E significa, eu não sou guiado por pensamentos, por sentimentos, por vontade, por circunstâncias. Eu não faço o que faço. Eu faço o que tem que ser feito. Eu não busco o atalho nem o caminho mais fácil, mais curto. Eu faço o que eu tenho que tem que ser feito. Eu faço o que é preciso fazer. Para atingir aquilo que eu estabeleci como um alvo na minha vida. Esse é meu alvo. E para eu atingir, eu tenho um estilo de vida que coopera, que contribui para que eu atinja esse objetivo. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Não é ele que manda em mim. As minhas vontades, os meus desejos, os meus prazeres. Mas aquilo que é preciso para atingir as minhas metas. Aquilo que eu focalizei. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo. Para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo era norteado por um senso de propósito. Ele tinha por um alvo a ser alcançado. Nós vimos aqui que Paulo não apenas tinha um destino, uma meta, um foco para algo que ele entendia ser importante alcançar. Mas também ele tinha uma forma de correr, de viver, de agir na vida, de perseguir essa meta. Aqui ele mostra que tem que ter foco, meta, que ele mesmo falou. Aqui, eu não corro como quem corre sem alvo. Tem que ter um alvo, tem que ter. Mas também tem que ter um estilo de vida, ser vivido, enquanto corremos atrás daquilo que nós precisamos alcançar, que nós sonhamos alcançar. Ele era totalmente orientado pela palavra, porque ele disse aqui, depois de ter pregado, eu mesmo não vivi. Eu não quero chegar no final, depois de ter pregado a tantos, eu mesmo ser reprovado. Porque aí está o ponto. Eu chego aqui, eu ensino você a fazer uma coisa, mas eu mesma não faço. O que vai acontecer? Eu corri tanto, mas foi como quem estava sem alvo. Eu lutei tanto, mas eu esmurrei o ar. Porque por fim eu fiz tanto, mas eu mesma fui reprovada. Porque eu disse que tinha uma meta, porque eu disse que tinha um alvo, porque eu fiz algo, mas ele não tinha consistência, ele não tinha alicerce, ele não tinha uma boa base. Porque as minhas ações não cooperaram. O meu estilo de vida. Paulo estava dizendo exatamente, eu não quero no final, após ter pregado tanto e ensinado, é assim que deve viver, eu mesmo ser reprovado. Então Paulo estava dizendo o quê? Eu preciso ser orientado, dirigido pela palavra que eu prego.
O que eu estou ensinando, eu tenho que ser o primeiro a colocar em ação. Porque senão eu vou fazer tanto, 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 e eu mesmo vou ser reprovado. Porque, apesar de eu ter alvo, metas, foco, eu não estabeleci um estilo de vida que dá suporte para isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Esmurro o meu corpo, reduzo a servidão, para não ser desqualificado, ele disse. Paulo era orientado, norteado pela palavra de Deus. E eu, e você? Quem dirige a sua vida? Vai ouvindo e respondendo para você. É realmente a palavra de Deus? Será que realmente é a palavra de Deus? Quando o diabo tentou o Senhor Jesus, primeiro ele disse, transforma essas pedras em pães. O Senhor disse o quê? Está escrito. Porque ele era dirigido, ele era norteado pela palavra. Ele era levado, conduzido pela palavra. Ele estava com fome? Estava. Ele tinha jejuado 40 dias. E noites. Ele estava com fome? Estava. O diabo disse, transforma as pedras em pães. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, ele ali estava dizendo, sim, eu estou com fome. Mas, eu não vou ceder para a minha fome. Eu vou continuar sendo orientado pela palavra de Deus. O diabo veio e disse para ele, ó, se atira daqui. Está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que te sustentem com as mãos, para que você não tropece com seus pés em pedra. Interessante, né? Por que o diabo não terminou? Por que ele não concluiu? Aos que o temem, dará ordem ao seu respeito. Não está lá isso, o diabo não falou aos que o temem, aos que temem o Senhor. Porque não é interessante, porque na verdade o diabo, ele é o senhor das meias verdades. Certamente não morrerás, disse para Eva. Realmente, não morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente, foram expulsos do paraíso, foram destruídos. Ele disse, se atira daqui, e os anjos vão te pegar, vai dar tudo certo. Por que ele não citou o versículo completo? Porque não é interessante ele colocar aos que o temem, aos que temem a Deus, dará ordem ao seu respeito. Dará ordem aos seus anjos, para que eles te sustentem com as mãos, para que você não tropece com teus pés em pedra, por aí vai. Não, essa parte ele não citou. Então ele cita, mas não é totalmente mentira. Mas não é totalmente verdade. São meias verdades. E as pessoas caem nisso. E o Senhor deixou bem claro, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele levou ele para o alto do templo e disse, ó, tá vendo? Ó, tá vendo tudo isso aí? Olha que maravilha. Se você me adorar, eu te dou. Ele também não falou das consequências daquela atitude. Ele só mostrou coisa boa. E qual foi a resposta do Senhor? Está escrito. Só a Deus adorarás. Retira-te, Satanás. Sai. O tempo todo ele usou a palavra. O Senhor. Está escrito. Está escrito. Ele estava dizendo, eu sou dirigido pela palavra. Eu sou orientado pela palavra. Eu sou norteado pela palavra. A palavra me dirige. Tanto que independente do que ele estava sentindo, vivendo, ele disse, a palavra diz isso. Nada do que o diabo fez o distraiu.
Ele era dirigido pela plenitude da palavra. Outro caso são dos 3 jovens. Sadraque, Mesaque e Abednego. A palavra de Deus foi mais forte do que o senso de sobrevivência. Eles foram dirigidos pela palavra quando Nabucodonosor fez aquela estátua enorme, disse, olha, quando os instrumentos tocarem, todo mundo tem que se curvar, senão vai ser lançado na fornalha ardente. 3 jovens não se curvaram, foram lá, os dedos duros, foram lá e contaram. E aí ele chamou, eu estou sabendo, vocês não se curvaram, desobedeceram a minha ordem, eu vou mandar tocar todos os instrumentos novamente e vou dar essa oportunidade para vocês se curvarem diante da minha imagem. Se vocês não fizerem isso, eu vou atirar vocês da fornalha ardente. Os jovens, veja bem, eles eram tão orientados, tão dirigidos, conduzidos pela palavra, que mesmo diante da morte, a palavra prevaleceu. A palavra foi mais forte do que o próprio senso de sobrevivência. Daniel 3, Sadraque, Mesaque, 16, 3:16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Olha a resposta que deram para a maior autoridade daquela época. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Por quê? Porque eles conheciam a palavra. O que a palavra diz? O que diz a palavra? Que vocês não vão colocar imagens diante de vocês, não vão se curvar diante de outros deuses, vocês não vão. Então a palavra diz isso. Quando o rei disse, se curvem diante da minha imagem, eles disseram, não, a palavra diz que não é para se curvar. Nós não vamos nos curvar. Mesmo diante da morte. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, não vai mudar nada. Nós não vamos passar por cima daquilo que nós acreditamos. Isso para mim é fenomenal. Porque todo dia eu vejo as pessoas passando por cima da consciência delas. É uma escravidão tão grande que eu vejo acontecer nesse mundo, e infelizmente, às vezes até na vida de gente que se apresenta como de Deus. As pessoas fazem qualquer coisa, coisas que elas nem querem, que elas nem acreditam. Porque muitas vezes elas não sabem se posicionar, elas não sabem dizer não, em nome de agradar alguém, ou para serem amadas, aceitas, ou para não serem criticadas. Eu já vi gente ir contra a própria consciência por causa de dinheiro, por causa de imagem. Gente contra a própria consciência, por covardia, porque não teve coragem de dizer, não vou fazer isso. Não. Queridos, quando uma pessoa sabe quem ela é em Cristo de verdade, ela é dirigida, norteada pela palavra, é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Ela tem convicção. Ela sabe onde deve estar, sabe o que deve fazer.
E se ela precisa dizer um não, ela fala, ela diz não. Se ela corre o risco de perder alguma coisa ou passar por algo, ela enfrenta o que for necessário. Mas ela não vai contra a consciência dela. Ela não vai contra o que ela acredita. Ah, o que vão dizer? Eu não quero saber o que vão dizer. Eu quero saber o que eu acredito. Onde eu devo estar. Às vezes as pessoas, elas querem quase que obrigar você a fazer o que elas querem. Mas quando você tem convicção dentro de você, você é dirigido pela palavra, pelo Espírito Santo, você sabe quem é em Cristo. Ah, não. Não. Eu não vou agradar você e desagradar a Deus. Eu não vou passar por cima do que eu acredito para você me amar. Ou para você me elogiar, ou para você me aplaudir, ou para você não me xingar. Quantas vezes eu vi gente ficar em cima do muro, só para não contrariar, para não sofrer oposição, para não sofrer crítica. Isso é uma escravidão. Isso é a pior escravidão. A pior escravidão. Quando você acaba cedendo para coisas que vão contra tudo que você sabe que é certo. Porque você se preocupa com o que vão dizer. Porque você precisa manter um padrão. Porque você não quer contrariar. Porque você quer agradar. Eu sempre ensinei meus filhos, e eu sempre falo isso, em nome de Jesus, uma pessoa não pode ser escrava de um sistema. Isso é a derrota. Isso é uma derrota. Às vezes as pessoas, elas querem algo de você, que elas são tão egoístas, que elas não querem saber o quanto aquilo vai te custar, o quanto aquilo é complicado. Elas não querem saber da sua rotina, da sua vida. Elas querem saber que você precisa se virar nos 30 e fazer o que ela quer. E aí a pessoa, por não saber que ela é em Cristo, por ser insegura, por ter medo de contrariar, aí se ele ficar chateado comigo, se ele ficar porque ele não te amava, porque ele é um egoísta e ele não te merecia coisa nenhuma. Ah, aquele é meu amigo. Não, ele não é seu amigo. Você não respeita o seu estilo de vida, as suas dificuldades para enfrentar alguma coisa, ele não é seu amigo, ele é um aproveitador. Porque quando as pessoas são nossas amigas e elas nos amam, elas vão nos entender. Elas não vão nos obrigar, tentar nos obrigar a fazer uma coisa que muitas vezes não está dentro das nossas condições. Às vezes você não pode. Não é possível. Talvez por tempo, por logística, por tantas coisas, tem tanta coisa envolvida, que às vezes não dá. Você que tem que saber. Não dá, não dá. Se você sabe que Deus está te mandando fazer algo, o Espírito Santo está te conduzindo, está dentro do que você acredita, Ele está falando com você, vá. Mas se algo vem, e quase está, às vezes vem como uma violência, contra tudo que você acredita, ou mesmo contra o seu estilo de vida, ou contra aquilo, a sua rotina mesmo.
E você não pode dar o que aquela pessoa queria. E ela fica com raiva. Ela é uma egoísta, ela só pensa nela, ela nunca te amou. Ela nunca te considerou. Você não tem que se preocupar com ela. Quem está entendendo o que eu estou falando? De jeito nenhum. E isso é uma decisão que cada pessoa tem que tomar. Enquanto você não se posiciona, você se mata. Muitas vezes, quantas vezes eu encontrei pessoas exaustas, oprimidas, deprimidas, porque acabavam abraçando o mundo, dizendo sim para todo mundo, dizendo sim para tudo, sim para coisas que elas não podiam dizer sim. Por medo de não serem amadas, de serem criticadas, de serem odiadas, algo acontecia. Isso é próprio de quem não sabe quem é em Cristo, não é dirigido pela palavra, não é dirigido pelo Espírito Santo. Porque quando você se coloca lá e fim. Eu sei onde devo estar, eu sei o que devo fazer, eu sei onde não devo estar, eu sei o que não devo fazer. Estou seguro, porque a palavra diz isso, o Espírito Santo fala ao meu coração, e eu vou respeitar aquilo que eu acredito. Eu sou dirigido por isso. Você quer jogar na fornalha? Joga. Nós preferimos, nós decidimos, é uma decisão, nós estamos prontos para morrer, mas não vamos nos curvar diante da imagem que você fez, porque nós não acreditamos nisso. Se Deus quiser livrar, Ele vai livrar, se Ele não quiser, não vai mudar. A palavra dirige a nossa vida, diz que nós não devemos nos curvar diante de outros deuses. Nós não vamos nos curvar. Isso não mexe com você, porque isso mexe comigo. Isso é muito forte. Eu vejo as pessoas negando Jesus Cristo por cada coisa estúpida. Sabe, dizendo sim, pelo simples fato, medo de contrariar alguém. Então, você que age dessa forma, você não é dirigido pela palavra. Você é dirigido pelas opiniões, pelos achismos. Alguém está dirigindo a sua vida. Alguém está dizendo, olha, eu queria muito que você fizesse isso. Ai, meu Deus, como é que eu vou dizer não para essa pessoa? Dizendo não. Se você não pode, você diz não. Não, eu não posso. Aí, o que ela vai pensar? Bom, não é um problema meu o que ela vai pensar. É um problema meu o que eu vou pensar. Quantas vezes eu vou pregar isso aqui, porque isso é o que eu aprendo com a palavra de Deus. Você não é responsável pelos sentimentos dos outros, nem pelo que elas vão pensar. Você é responsável pelos seus, pelo que você pensa. Se você pensa tudo que vem à sua cabeça, você vai ter problemas. Mas eu não sei o que o outro pensa. É responsabilidade dele. Ah, ele está pensando isso, ele tirou essa conclusão. Aí, se ele pensar isso, e se ele achar aquilo? Ué, o que eu posso fazer? O problema é todo dele, não é meu. Aí ele pensou mal de mim. Ué, eu sinto muito.
Ah, bispo, não é tão simples. Então trate de fazer ficar. Porque você vai ter uma vida bem mais leve. Então, se você não sabe viver assim, aprenda, porque é como a palavra de Deus nos ensina. Ah, bispo, é que é muito difícil dizer não. Mas a palavra de Deus nos ensina. E às vezes nós temos que dizer não. E as pessoas não vão gostar quando nós dissermos para elas, não, não posso, não, não vou fazer, não. Elas não vão gostar. Mas quando você está lidando com uma pessoa madura e que não é egoísta, ela vai te entender. Porque ela tem empatia, ela vai se colocar no seu lugar. Então ela vai entender que ela também gostaria, se acontecesse com ela, ela gostaria de ser tratada de tal maneira. Então ela vai fazer para você aquilo que ela gostaria que fosse feito para ela. Ela vai te entender. Ela já vai plantar uma boa semente. Por isso nós precisamos ser pessoas maduras. Se alguém falar um não para você, é aí o momento de você mostrar que você realmente a ama e que você entende o lado dela. Isso é empatia. Ah, eu não gostei que me disseram não. Mas o não faz parte. Você tem que dizer não, você tem que receber não. Muitas vezes nós vamos precisar receber não. Nós recebemos não de Deus. Nós precisamos dizer não. Nós falamos não para os filhos. Nós falamos não para as pessoas. Nós precisamos entender que o não é saudável, faz bem. Deus, por nos amar, diz não. Nos corrige. A Bíblia diz que Ele corrige porque Ele ama. Devemos ser dirigidos pelo Espírito Santo, Romanos 8,14. Vamos juntos? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, as pessoas tendem a dizer que todos são filhos de Deus. Não, só os que são guiados pelo Espírito Santo. Se a pessoa não é guiada pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ela não é filha de Deus. Ela é uma criatura. Nós precisamos da liderança, o conselho do Espírito Santo. Isso é vital. Vamos ler 2 Timóteo 3. Preste atenção nisso aqui. É impressionante isso que nós vamos ler. Paulo estava falando da grande corrupção dos últimos tempos. E o que eu falo que é impressionante, porque ele estava falando de pessoas que se apresentavam como cristãs, religiosas, piedosas. Ele também fala de pregadores. Olha o estado. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Nós vivemos esse tempo. Os homens, está falando das pessoas em geral, homens, mulheres, serão egoístas, avarentos. Eu não vou parar em cada um, porque você sabe do que se trata. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos. Meu Deus, quanta gente ingrata. Ímpios, está falando de crente, tá? Sem amor pela família. Irreconciliáveis. Caluniadores. Sem domínio próprio. Sem domínio próprio. Só faz o que dá na cabeça. Cruéis. Inimigos do bem. Traidores.
precipitados. Está vendo que o ingrato, o desobediente aos pais, sem amor pela família, sem domínio próprio, precipitados, está aqui tudo junto, com as piores coisas. Por quê? Porque Deus considera isso como terrível, pessoas precipitadas, soberbas. Agora olha isso aqui, repete comigo para não esquecer. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Hedonistas, amantes dos prazeres. Eu dou o que a minha carne quer. Eu dou tudo que eu quero, tudo que a carne quer. A pessoa dá tudo que a carne quer. As vontades, os desejos, os prazeres, o que ela quer, não é o que é certo. O que a Bíblia diz que é certo, o que é certo? O que é certo? Não, mas é que aconteceu. Não. O que é certo diante de Deus? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Não, mas ele também me traiu, ela também me traiu, ele fez isso comigo, ela fez aquilo comigo, isso aconteceu. Não. Esquece, fim. O que é certo? O que é o certo a ser feito? Você ser um amante dos prazeres ou amigo de Deus? Tendo aparência de piedade, o que é piedade? A palavra piedade significa uma pessoa religiosa, uma pessoa que está envolvida com as coisas da fé. Então, você olha para a pessoa, ela tem aparência de crente, cara de crente, jeitinho de crente, mas olha como ela está. Olha como está a vida dela. Ela não tem amor pela família, você precisa abandonar a família. Abandona. Precipitação, arrogância, amante do prazer, eu quero dar prazer à minha carne, à minha vida. Bispo, eu não tenho direito de viver um prazer, algo. Você tem a capacidade que a palavra de Deus te dá e dá a mim, de agir com inteligência e aproveitar a oportunidade de pegar aquilo que a palavra de Deus diz que vai ser bom para a sua vida. Porque tudo passa. Esses prazeres todos passam. Tudo isso passa. Salomão não se negou nada. Como é que Salomão terminou derrotado? Eu vi o meu pai usar a beleza dele, a juventude dele, a inteligência dele, o dinheiro, os talentos dele, para não se negar nada. Pronto. Hoje ele está com 74, 75. E se arrepende de um monte de coisas. De um monte de coisas. Porque as consequências foram terríveis. Tudo passa. Mas aquele que obedece a Deus, que persevera em Deus, ele vai ficar para sempre. Isso é durar para sempre. É uma coisa que vai durar para sempre. Tendo aparência de piedade, de gente boazinha, santa, crente, mas negando o seu poder. Nega o poder. Nega a palavra. Ele disse, afaste desses também. São esses os que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. O que ele estava falando de mulheres? Essas mulheres aqui
eram levadas, seduzidas, ao invés de elas serem norteadas, conduzidas, orientadas pela palavra, eram levadas por esse tipo de gente sem temor, que só estava em busca do prazer, com cara de gente boazinha, mas vai lá, entrava na vida dessas mulheres, com a sedução, falando aos ouvidos delas o que elas queriam ouvir, se aproveitando delas. Por quê? Porque elas, ao invés de serem levadas, guiadas, norteadas pela palavra, elas eram sobrecarregadas de pecados, porque eram instáveis, oscilantes, movidas pela carne, por desejos carnais. Esses homens chegavam e levavam essas mulheres, faziam com elas o que eles queriam. Por quê? Porque elas eram instáveis, carregadas de pecados, levadas por esse tipo de coisa. Elogios e palavras sedutoras. Eles falavam o que elas queriam ouvir. E elas cediam. E eram levadas. Quantas vezes nós pegamos pessoas nesse estado? Quantas vezes? Porque apesar de dizerem que são de Deus, estão carregadas de pecado. São instáveis, não são dirigidas, norteadas pela palavra. E aí chegam pessoas homens com a sua aparência de piedade, mas que são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Vão lá e falam o que a outra quer ouvir, e elas vão sendo levadas por essas coisas tão pequenininhas, tão estúpidas, abandonam coisas que realmente têm relevância. Quantas vezes eu vi histórias, como meu pai, o homem abandonar a família para ir viver romances. Não virou nada. Nada. E ele foi um homem abençoado porque tem filhos tementes, uma mulher que nunca desistiu da fé. Porque senão, não sei o que teria sido dele. Ele perdeu tudo. Uma das vezes que eu o peguei, fazia 3 dias que ele estava com um pão duro, ele não tinha nada para comer. Isso porque teve uma boa família, porque se ele não tivesse, onde estaria? Não sei onde ele estaria. Porque eu conheço filhos que não falam, não perdoam os pais. Mas ele teve a bênção de ter filhos cristãos, realmente não que falam que é cristãos, mas que são cristãos, e uma esposa que teve quase que um amor incondicional. Não quis deixar a família, ela não desistiu da família. Ela queria terminar os dias dela como ela está terminando, com o respeito dos filhos, o respeito da família. Em poder dizer, eu priorizei o que realmente tem importância. Eu priorizei a Deus e eu priorizei a minha família. Foi esse o ensinamento que eu recebi da minha mãe. Tanto que eu também não tive um casamento fácil. Mas eu fui orientada, dirigida. O exemplo da minha mãe sempre foi esse. Orar, lutar pela família. Tanto que se você sentar com meus filhos, com as minhas noras, é o que eu oriento. Eles serem
bons homens de família, elas serem esposas sábias, mulheres capazes de construir. Porque é o que a palavra de Deus nos ensina. Eu falo isso para eles quando vocês eram sozinhos. Vocês até podiam ser um pouco egoístas. Agora vocês não podem mais. Vocês perderam esse direito quando vocês geraram novos seres humanos. Agora vocês precisam fazer o casamento funcionar. Vocês precisam fazer as coisas funcionarem. Agora tudo precisa funcionar. Porque tem inocentes aqui que não pediram para nascer. E que precisam ter um lar sólido, equilibrado. Eles precisam ser criados por pessoas responsáveis. E para isso, vocês precisam ser dirigidos pela palavra. E para vocês serem dirigidos pela coisa certa, vocês precisam conhecer. Vocês vão ter muitos impulsos emocionais na vida, mas vocês precisam ser norteados, dirigidos pela palavra. E criar esses filhos da mesma maneira. Então eu vejo a minha mãe com 70 anos, ela não foi perfeita. Mas eu vi ela uma vida inteira com calo no joelho. A minha mãe tem calo no joelho. Aqueles calos, aquela coisa preta no joelho. Agora deu uma amenizada que ela começou a usar almofadinha para não ficar tão feio. Mas ela teve uma época que ela esqueceu, ela deixou de tanto... Ficava lá de joelhos pedindo a Deus. Ela é uma intercessora. E ela sempre foi de oração. Eu aprendi sobre oração com ela. Então, isso para mim é muito importante e eu gosto de falar, porque a palavra de Deus, ela deve ser o nosso guia. E se você quiser ter uma vida abençoada, você precisa ser dirigido, dirigida pela palavra, pelo Espírito Santo. Não por suas vontades, por seus prazeres. Essas mulheres, apesar de dizerem, de estarem como cristãs, elas viviam dessa maneira. Uma vida bagunçada, levadas por qualquer coisa, por qualquer sedução, qualquer cochichinho no ouvido agradável. Palavras agradáveis. Eram seduzidas. E Paulo estava falando contra isso. Que tinha esse tipo de gente lá. As quais se deixam levar por toda espécie. Olha aqui, ó. São esses que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis. Sobrecarregadas de pecados. Não estão nem... apenas carregadas, sobrecarregadas, as quais se deixam levar. Elas são levadas por isso, não pela palavra. Se deixam levar por toda, faça um círculo no toda espécie de desejos. Você já parou para pensar, gente que se deixa levar por qualquer espécie de desejo? Os desejos, os prazeres, o que dá prazer à carne, é o que controla a vida da pessoa. Elas estão sempre aprendendo. Elas estão sempre, faça um círculo no sempre. Elas estão sempre, não é falta de ensino, de pregação, não é falta de mensagens. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Não é falta de pregações, não é falta de ensino.
a pessoa está recebendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque o estilo de vida não bate, que é o que eu estou falando. A pessoa corre, mas corre sem alvo. Ela esmurra, mas esmurra o ar. Não tem alvo. Está fazendo. Eu vou. Onde você vai? Vai daí. Eu vou para a igreja. Lá para a igreja. Onde você vai? Lá para a igreja. Onde você vai? Vai para a igreja. E a pessoa aí, por isso que tem pessoas que nunca ganham a família. Porque a pessoa fala, eu vou para a igreja. Quando ela volta, ela é a mesma pessoa. Ela continua sem... ela não está atingindo nada. Porque o estilo de vida dela, ela tem a meta, eu vou para a igreja. Mas cadê o estilo de vida que acompanha? Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. A mente deles é depravada. São reprovados na fé. Fala comigo, são reprovados na fé. São reprovados na fé. Pessoas que foram reprovadas na fé. Não irão longe. Fala comigo, não irão longe. Não vai longe, você vê, a vida da pessoa não prospera. Não vai longe. É sempre uma instabilidade, altos e baixos, não vai. Porém, como no caso daqueles, está falando de Janes e Jambres, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Janes e Jambres são uns escribas egípcios mágicos, enganadores, que, como diz aqui, que se opuseram a Moisés. Naquele caso, quando ele jogou a vara, foram eles que vieram com tudo e jogaram as deles também. E pelas as forças ocultas também, as varas deles se tornaram cobras. Mas a vara do Moisés engoliu a deles. E eles se opuseram terrivelmente contra o Moisés. Eles sabiam, porque quando você procura saber sobre eles sabiam da verdade. Eles eram conhecedores da verdade. Mas eles escolheram viver no engano. Paulo deu o exemplo deles, de pessoas que sabiam da verdade, sabiam tudo que é certo diante de Deus. Não é que era certo, o que é certo, mas escolheram fazer diferente disso. Nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus, mas também completamente liderados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser governados pela palavra de Deus. Querido, chega de buscar o que é confortável e fácil. O fácil e confortável era se curvar diante da imagem de Nabucodonosor. Mas aqueles jovens decidiram, não, nós não vamos. Existe um caminho mais fácil, curto, mas não é a melhor escolha. O que deve nos nortear é o senso de propósito. Deixa eu mostrar isso aqui também para você. Em Atos 21. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Ele era um grande evangelista, tinha 4 filhas, todas cheias do Espírito Santo. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse, assim diz o Espírito Santo. Desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto. Você entendeu? O profeta veio, pegou o cinto do Paulo
e se amarrou ele mesmo, mãos e pés, e aí liberou a palavra. Assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Agora olha isso aqui. Ó. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Quando eles ouviram essa profecia, o que eles disseram? Não, Paulo, você não pode ir. Você não pode ir de jeito nenhum. Olha só. Então Paulo respondeu, por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Vamos juntos? Estou pronto. Não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Vamos juntos. Como? Não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Nada fez Paulo mudar de ideia, porque ele tinha um senso de propósito. Ele entendeu perfeitamente que Deus, através do profeta, não estava dizendo para ele, não vá. Estava dizendo para ele que tinha consequências. Que o preço da obediência é alto. E Paulo estava dizendo, eu sou orientado pelo meu propósito. E não por ameaças, e não por notícias difíceis. O próprio pessoal que estava com ele, os que estavam lá, disseram, não, Paulo, você não vai. Ele disse, não. Como assim? Esse é o propósito da minha vida. Se eu tenho que sofrer, se eu tenho que morrer, por isso eu vou. Eu não vou fugir dele. Eu não posso fugir. Esse homem estava deixando bem claro. Eu sei aqui dentro o que eu devo fazer. Era um homem dirigido pela palavra, era um homem dirigido pelo Espírito Santo, era um homem norteado, orientado pelo propósito da vida dele. Ele sabia qual era o propósito da vida dele. Todo mundo tentou fazer ele mudar de ideia. E ele disse não. Quando alguém tenta fazer você mudar de ideia, qual é a resposta que você dá? Tentar mudar de ideia numa situação em que veio uma palavra dizendo, você vai passar momentos difíceis. Não, então eu não vou. Mas se é o propósito, se é a vontade de Deus, se é o que Deus tem, se Ele quer que você enfrente tal coisa, eu vou fugir? Eu vou contornar? Eu vou evitar algo que eu sei que Deus espera que eu enfrente? Porque eu estou com medo? Porque eu quero o confortável? Nós vivemos uma era onde as pessoas estão viciadas em conforto, em facilidades. Todo mundo viciado. É difícil? Então não quero. Tem um preço? Então não quero. O próprio Senhor Jesus disse, seja feita a tua vontade, Pai. Queridos, não negocie o que Deus tem com você. Não negocie o que Deus tem com você. Eu tenho metas, foco, um objetivo, alvo. Eu tenho que ter um estilo de vida que está alinhado com isso. E me recusar a negociar qualquer coisa que seja, talvez, mais fácil para a minha carne.
porque eu não quero enfrentar. Paulo não teria sido Paulo que ele foi e deixado o legado que ele deixou, se ele tivesse negociado, se ele tivesse fugido, se ele tivesse cedido para as pressões. Paulo, você não tem que enfrentar isso. Para fechar, um outro exemplo de Jesus com Pedro, você conhece. Mateus 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse, muitas coisas, nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto, e ressuscitasse no terceiro dia. Olha aqui. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Por que o Senhor disse isso? Porque naquele momento, é certo que Pedro não estava preocupado com Jesus. Ele estava preocupado com ele. Porque se Jesus fosse passar por tudo aquilo, ia sobrar para ele. E ele não estava afim de enfrentar esse tipo de coisa, não. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço no meu caminho. Você não pensa nas coisas de Deus. Você só pensa nas coisas dos homens. Tem muito crente vivendo desse jeito. Ele não é dirigido, norteado, orientado por Deus, mas pelos seus pensamentos, sentimentos, emoções, vontades, desejos, prazeres, circunstâncias. E está sempre em busca do que é fácil, prazeroso, agradável, confortável. E com isso, corta propósitos, pega atalho. E essas pessoas estão mais felizes? Não. Não, elas não estão. Porque por um lado elas agradam a carne, por outra elas estão violentando o espírito. Elas não estão bem. Elas são inseguras, elas nem têm certeza da salvação delas. Elas não têm comunhão com Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser, ele continuou. E daquilo ele já deixou uma lição para todo mundo. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Essa é a direção da palavra. Tome a sua cruz e siga-me. A sua cruz é tudo aquilo que é tão difícil para a sua carne, é tão difícil dizer não para a carne. Mas por amor ao Senhor você vai dizer não, 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 não. Para a minha carne seria maravilhoso, mas para o meu espírito mortal, eu não quero, eu não vou aceitar. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, você vai perder. Está falando da sua salvação, da sua vida eterna. Paulo disse que ele estava correndo e que nós estamos correndo para algo eterno, algo que vai durar para sempre. Então, você quer ganhar a sua vida agora? Você vai perdê-la. Você quer viver tudo, não quer se negar nada, quer curtir todas. Quer viver uma vida regada a prazeres? Você vai perdê-la. Jesus falou. Mas quem perder a sua vida
Por amor, por minha causa, a encontrará. Para muita gente, fazer isso aqui, gente, feriado, gente, que isso? Ou nós jejuamos um domingo, passamos jejuando, falamos não para esse mundo. Está todo mundo fazendo um monte de coisa, você está dizendo, não, não. Eu quero Deus, eu quero uma vida com Deus. Não, não vou nisso, não quero isso. Eu não preciso disso. Ah, você está perdendo a sua vida. Mas estou ganhando, eu estou encontrando. Para o mundo eu estou perdendo. Para o mundo muita gente está perdendo quando está negando prazeres para a carne. Mas o Senhor Jesus disse, mas quem perder a sua vida para esse mundo, não viveu o que esse mundo apresenta como maravilhoso, gostoso, indispensável, por minha causa encontrará, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteirinho e perder a sua alma? O que adianta? Ganhou o mundo, se suicida, vai para o inferno. Ganhou o mundo, famoso no mundo inteiro, ganhou dinheiro, ganhou isso e aquilo. Aí morre, fica tudo aí, não leva nada, vai para o inferno, condenado eternamente. Uma vez que entra no inferno, não sai mais. O inferno é um lugar de recordações. Você tem que se arrepender em vida, depois que morre, acabou. A alma nunca morre. Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? A alma nunca morre. Uma vez que ela entra no inferno, não sai mais. O que você dá em troca da sua alma? O que você, em troca da sua alma, o que você dá? Jesus estava falando, seja guiado pela palavra. Negue-se a si mesmo. Seja obediente. Obedeça. Obedeça o que você está ouvindo, o que você está aprendendo. Se submeta. Seja orientado, norteado, guiado, conduzido, levado pela palavra, pelo Espírito Santo. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito, de acordo com o seu estilo de vida. Coloquem-se de pé, por gentileza. Coloque a sua mão no coração, abre o seu coração para o Senhor. Eu comecei dizendo, norteado, orientado, levado, transportado, guiado, direcionado, encaminhado, dirigido, aconselhado, conduzido. Você é, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo? Aí eu volto a fazer a mesma pergunta. O que ou quem dirige você? Você tem metas, foco, alvos? Espiritualmente, o que dirige você? E o primeiro versículo que eu li foi, diz o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo. Então eu volto aqui para convidar você que sabe que precisa mudar o rumo. Que sabe que precisa sair dessa mesma montanha em que você está há tanto tempo. Levantar acampamento e tomar posse do que Deus prometeu. Parar de correr sem alvo e de esmurrar o ar. Ter um senso de propósito.
Em nome de Jesus. Muda o rumo. Você é dirigido pela palavra? Pelo Espírito Santo? Você pode dizer que é totalmente guiado, orientado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus? Você pode dizer que você sabe o que deve fazer e ninguém vai fazer você mudar de ideia? Nada vai levá-lo a mudar de ideia? Ó Espírito Santo, eu oro agora, de todo o meu coração, porque a começar por mim eu peço a misericórdia. Tem misericórdia de todos nós. Nós precisamos ser guiados, dirigidos, norteados, conduzidos, levados por Tua palavra. Precisamos estar na plenitude da Tua palavra. Precisamos ser totalmente conduzidos por Ti, Espírito Santo. Eu oro. E eu peço que a palavra tenha entrado de tal maneira que tudo esteja tão claro e que nenhum consiga sair da mesma forma, viver da mesma maneira, conduzir a vida da mesma forma. Eu peço que todos se vistam dessa palavra e que ela tenha entrado e calado fundo aos corações. Calado fundo nos corações. Ó Espírito Santo, nós precisamos tanto do Senhor, nos dirigindo, orientando, porque às vezes, Pai, eu vejo pessoas que parecem tão perdidas, são cristãs, mas estão perdidas, falam bobagens, estão fazendo bobagens, estão sendo levadas para lá e para cá, numa oscilação, numa instabilidade. Está tão bagunçada a coisa, a vida está tão bagunçada, Pai. E ela diz, eu sou cristã. Sim, eu creio na palavra, sim, o Senhor me dirige, sim, o Espírito Santo está me dirigindo. Mas quando a gente chega mais perto, não é isso que acontece. Não é isso que vemos. Oh, meu Deus, nos ajuda. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Nós queremos, sim, nós precisamos, queremos a sua direção, o seu olhar para nós, nos dirigindo, guiando, orientando, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a ter o estilo de vida que bate com aquilo que nós falamos queremos atingir. Fala melhor aos corações. Que a venda caia, que a cegueira seja tirada, o agravo dos ouvidos, que corações de pedra sejam trocados, convencidos, trocados por de carne, corações de pedra trocados por de carne, que mentes sejam renovadas, que cada um esteja vendo o que não estava vendo. Dá um espírito, meu Deus, da visão, dá o entendimento, dá clareza. Eu peço libertação para tudo que cega, que bloqueia a visão e o entendimento. Eu peço libertação, em nome de Jesus. Peço da sabedoria, inteligência, discernimento, conhecimento, visão, um espírito estável, continuista, consistente, um entendimento profundo e uma decisão
ousada, radical, para efetuar mudanças. Chega de mente dividida, de instabilidade, de oscilações. Chega de manter a mente da carne, ser orientado, dirigido pela mente da carne, mas sim pela mente do Espírito, ter o fruto do Espírito, abandonar as obras da carne, seguir no caminho do temor. Que o temor faça parte da vida de cada um de nós. Um espírito obediente, responsável, comprometido. Ó, meu Deus, prevaleça na nossa vida. Continue falando, Espírito Santo. E que cada um saia daqui pronto para viver diferente. Muda o rumo. Muda o rumo. Não corra mais sem alvo. Para de esmurrar o ar. Coloca o corpo em servidão. E se submeta a Deus. É isso que Paulo estava nos ensinando na palavra. Seja conosco, Senhor, nós queremos te agradar. Nós temos fome por fazer a sua vontade. Muito obrigada pela palavra. Obrigada pelo privilégio de estar aqui, pela essa oportunidade. Obrigada, meu Deus, por conhecer a verdade. Obrigada, mais uma vez. Eu glorifico ao Senhor por estar aqui. Muito obrigada, amém. Amém e amém. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados, trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação, mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.